Olá, minha gente, boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma noite de terça-feira. Feliz demais de podermos nos reencontrar mais esse dia, né, essa noite maravilhosa, abençoada pelo Divino Espírito Santo. Que Deus possa nos iluminar, possa trazer-nos uma semana cheia de paz, possa abençoar esse nosso encontro. Mário, um beijo, mamãe tá te vendo, hein? Possa abençoar esse nosso encontro, possa trazer paz, amor, proteção, e possa abrir a nossa mente, possa abrir o nosso coração ao entendimento, né? A harmonia, a paz, a empatia, a resiliência, que é isso que a gente precisa para fazer o nosso relacionamento dar certo, né? Não é só o amor que constrói uma relação, existe um misto de sentimentos que precisam ser preservados, né, que precisam ser criados dentro das nossas relações para que o nosso casamento flua, né, na perfeita ordem de Deus. Então, minha gente, vamos entrando. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem polêmico, né? Vocês já viram aí, a gente vai falar hoje sobre salvar o casamento depois que você já se separou. Então, é um tema bem difícil de falar, né? É um tema que eu tive que estudar, porque foi uma dor minha, né? Foi um momento que eu já vivi na minha vida. Então, eu precisei estudar, porque quando as dores são da alma da gente, eu preciso estudar, eu preciso me reciclar, eu preciso entender, para que eu consiga passar esse entendimento para vocês, né? Para que eu consiga passar para vocês qual é o melhor método, qual é a melhor estratégia para que a gente consiga solucionar. Né? Então, esse é o meu papel aqui como mentora, esse é o meu papel aqui como professora, é dividir os meus conhecimentos com vocês, né? É dividir as minhas experiências com vocês, para que vocês possam evoluir a cada dia mais, né? Como pessoas, como esposas, como namoradas, como namoridas, né? Então, esse é o meu papel aqui dentro e é isso que eu quero contribuir com a vida de vocês. Então, sejam todas bem-vindas, né? Vanessa Amaro, Alba Valéria, Pati Santos, um beijo para vocês. Então, vamos entrando, minha gente, que a noite promete. Então, gente, eu queria começar falando para vocês, a partir de hoje, as nossas lives, elas terão um nome bem bacana, né, que serão as lives da Mulher Farol. E aí tu me pergunta, Josi, e o que é ser uma mulher farol? Né? Uma mulher farol é uma mulher iluminada, né? Uma mulher farol é aquela mulher que acende a luz dentro do seu coração e que consegue iluminar o caminho das outras pessoas, né? Que a gente seja um farol na nossa vida pessoal, que a gente saiba ser luz nos nossos dias escuros, né? Que a gente saiba conduzir a nossa relação e o nosso marido nos dias de chuva, né? Nos dias de tempestade, que a gente saiba ser luz no caminho daqueles que nos cercam. Por isso a gente precisa ser uma mulher farol, uma mulher que ilumina, né? Uma mulher que vê, que tem uma visão expandida, que consegue ver lá na frente e principalmente que consegue conduzir a todos aqueles que ama, né? Que consegue levar a sua relação sempre à frente, com muita luz e com muito amor no coração. E é isso que eu desejo para vocês, né? É isso que eu quero ensinar para vocês. É essa experiência que eu quero dividir com vocês. Eu quero que vocês sejam mulher farol, né? Que vocês continuem, passem e continuem pela vida iluminando
todas as pessoas que estão ao redor de vocês, todos os relacionamentos de vocês. Então, a partir de hoje, nós temos nome, nós somos Mulher Farol. Então, me diz aí no comentário, quem é que quer ser uma mulher farol? Né? Me fala aí, eu quero ser uma mulher farol, eu quero iluminar a vida da minha família, eu quero iluminar, eu quero ser uma mulher iluminada. Eu quero iluminar o meu relacionamento, eu quero conduzir o meu marido por essa luz, nos dias de sol, nos dias de chuva, nos dias de maremotos e nos dias felizes. É isso que eu quero de cada uma de vocês. Um beijo para vocês e vamos começar, né, minha gente? Vamos começar a falar sobre o nosso tema, que é um tema muito bacana, onde a gente vai falar sobre salvar o casamento, né? Salvar o casamento depois que eu já me separei. E aí, como é que eu vou fazer para salvar o meu casamento se eu já me separei, né? Então, para que a gente, Claudinha, Alba, Pati, vocês são mulheres iluminadas e vão continuar iluminando a família de vocês. Fiquem aqui com a gente, que nós vamos fazer, sim, uma corrente de mulheres iluminadas. Então, minha gente, vamos começar. Nosso tema hoje é bem bacana. Então, como é que eu faço para salvar o meu casamento, mesmo depois que eu já me separei? Como assim, Josi? Como é que eu vou salvar o meu relacionamento se a gente já não está mais morando junto? Se ele já se mudou, se eu já me mudei, se a gente já não convive, né? Já não tem mais esse contato físico. Se a gente está morando na mesma casa, mas com divisão de corpos, se a gente não consegue mais conversar, se a gente não tem mais uma vida sexual ativa, se a gente não se fala. Então, como é que eu recupero, como é que eu consigo salvar o meu casamento, mesmo já estando separada? E eu vou ensinar para vocês quais foram as dicas que eu pratiquei dentro da minha relação, que eu pratiquei dentro da minha vida, e eu vou dizer também para vocês sobre tudo aquilo que eu procurei, que eu pesquisei, que eu venho trazer aqui para vocês. Então, vamos começar? Gente, primeiro, a gente precisa se responsabilizar e compreender. Eu quero recomeçar a minha relação, né? Eu quero recomeçar, eu quero reiniciar a minha relação. A gente está separado, a gente não está mais morando na mesma casa, ou a gente está morando na mesma casa, mas a gente não se fala mais, a gente já não tem mais uma vida sexual ativa, mas eu ainda amo o meu marido, né? Eu quero reconstruir a minha relação. Mesmo em meio a tanta tempestade, em meio a tantos erros, eu quero sim reconstruir a minha relação. E o primeiro passo que você precisa dar é realmente decidir, né? É decidir, é isso que eu quero recuperar a minha relação. E para que você recupere essa relação, você precisa compreender que você ainda ama esse homem. E precisa também observar se esse homem ainda te ama. E como é, né, que eu vou observar, Josi, se esse homem ainda me ama? Se esse homem ainda te ama, ele vai te dar dicas preciosas para que você compreenda que essa relação ainda pode dar certo, que vocês ainda podem recomeçar, reconstruindo aquilo que não deu certo, aprendendo com os erros antigos e recomeçando realmente do zero e acertando aquilo que não deu certo. Então, se vocês estão separados, né, a primeira dica que ele pode te dar de que ainda te ama, de que ainda quer recomeçar e reconstituir essa relação, é mantendo o contato. Né? Se vocês estão separados, em casas diferentes, mas ele ainda dá um jeitinho de falar com você, ele ainda te liga para falar uma coisa supérflua, ele ainda manda uma mensagem para falar coisas sobre o dia a dia. Enfim, ele tenta de alguma forma conversar com você.
Isso dá a dica que ele não quer se afastar de você, que ele quer recomeçar, que ele quer reconstruir essa relação. E você precisa estar aberta para retribuir esse momento. Se o meu marido, mesmo estando separado de mim, ele me procura para que a gente converse, mesmo que sejam coisas supérfluas do nosso cotidiano, eu tenho que estar aberta, né? Não é aberta que eu digo para vocês, não é que você tenha que forçar a barra, não é que você vá logo abrindo as portas do relacionamento, não é isso, você tem que estar aberta à conversa, né? Se eu ainda amo meu marido e ele me procura para conversar, e em contrapartida, eu já vou cheia de acusações, cheia de brigas, julgando, gritando e afastando ele cada vez mais de mim, né? Isso não é uma demonstração de que eu estou aberta a essa nova conexão. Isso, né, só o afasta ainda mais. Então, se ele tenta se reconectar de alguma forma, se ele tenta conversar comigo, eu preciso estar aberta, sem julgamentos, eu preciso estar aberta sem acusações, sem brigas e sem grosserias, né? É uma conversa que precisa, é como se fosse o primeiro encontro de vocês, né? Vocês estão no primeiro encontro, vocês estão se conhecendo, né? Vocês estão treinando a conversação para se reencontrarem. Então, você precisa estar aberta para esse momento, para essa nova conexão. O segundo sinal é a pessoa, por mais difícil de compreender que seja, mas é a pessoa falar de você, né? Ou bem ou mal, se ele fala de você para os seus amigos, se ele fala de você para a sua família, se ele fala de você para outras pessoas, é porque ainda existe amor. E quando ele fala bem, isso é maravilhoso. Isso significa que ele está com saudade, isso significa que ele quer voltar, que ele tem essa intenção de refazer essa conexão, né? Mas se ele fala mal, também é um bom sinal, né? Significa que ele está muito magoado, que ele está muito chateado com essa separação, mas que de alguma forma ele se importa com você e ele quer chamar a tua atenção. Se ele não conseguiu chamar a tua atenção por bem, ele vai tentar por mal, né? Mas ele tenta, né? Quando ele fala mal de você para outras pessoas, isso é um grito de desespero, querendo dizer, eu estou aqui, eu preciso me reconectar com você, né? Me aceita, eu preciso fazer essa nova tentativa, a gente precisa começar do zero, mesmo que ele esteja tentando essa conexão de maneira errada, mas é uma tentativa de refazer a relação. Outro sinal bem importante que a gente precisa perceber é quando ele aceita contato físico. E eu não digo contato físico de abraço, de beijo, né, de relação amorosa, mas se você chega próximo do seu ex, se você pega no ombro, se você pega na mão, se você dá um beijo no rosto, se você dá um abraço e ele te aceita numa boa, né, ele não se afasta, né, ele não sai para lá, ele não fica por ali, é porque com certeza ele quer uma reconexão, né? Então, porque com certeza ele se sente balançado, né? Ele quer se aproximar novamente de você, né? Então, você precisa estar aberta e você precisa dar um jeito de engatar aí uma conversa, né? Vamos começando pelo trivial, vamos começando pelo dia a dia. A Paty me pergunta, e essa tentativa pode vir de nós mulheres? Claro que sim. A gente pode tentar se reconectar, como eu estou dizendo para vocês, lentamente, né, de uma forma bem tranquila, como se a gente estivesse no primeiro encontro, né? A gente vai falando coisas supérfluas, a gente vai tentando recomeçar, nada de chegar de uma vez, né? Nada de já chegar, vamos voltar, eu quero voltar, né? Nada de sufocar, sempre lentamente e sempre demonstrando que você está bem, sempre demonstrando que você não quer briga, né, que você não quer mais desgaste, que você quer recomeçar e que você quer acertar aquilo que não deu certo. Então, gente, é importante que a gente perceba esse tipo de atitude do nosso cônjuge. Outra atitude bem típica é o hábito de ele tentar entrar em contato com você.
Tipo, ele passa uma mensagem para você para te dizer que esqueceu algo aí na tua casa, uma coisa de 1900 antigamente, que ele nem usa mais. Mas ele dá um jeito de mandar uma mensagem, ele dá um jeito de ligar, né, para te perguntar se ele deixou isso ou aquilo aí na tua casa, se ele pode passar aí para pegar. Isso é uma tentativa, né, de engatar uma conversa, isso é uma tentativa de saber como é que você está, essa é uma tentativa de saber se está tudo bem e de saber se ainda existe aí uma aresta, se ainda existe aí um espaçozinho para que essa relação possa reiniciar. Outra questão bem típica é ele falar assim: nossa, eu percebi que você mudou bastante. Nossa, como você tem mudado. Nossa, como você está diferente. Está mais bonita, está mais forte, né? Como seus hábitos, como as suas atitudes têm mudado. Né? Eu percebo que você está bem diferente. Eu percebo que você é uma mulher diferente, e isso é uma forma, é um elogio, é uma forma de te dizer que a relação dessa vez pode ser diferente, né? Que você tá diferente. E, gente, a gente precisa botar uma coisa muito importante na nossa cabeça. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa que elas façam. Né? Não adianta eu passar o tempo todo culpando o outro pelos erros do nosso relacionamento, não adianta eu passar o tempo todo culpando o outro, né, pela nossa separação, mas isso eu digo com convicção para vocês. Os outros só fazem com a gente aquilo que a gente deixa eles fazerem. Então, não adianta eu só botar a culpa no meu marido de tudo de errado que aconteceu na nossa relação. Não adianta eu dizer para ele que todos os erros cometidos dentro do nosso relacionamento foram culpa dele, né? E que eu só retribuí aquilo que ele me fez. Não, gente. Todos nós temos uma parcela de culpa. Essa relação ela é construída a dois. Se uma correlação é construída a dois e se ela desmorona, se ela não dá certo, os dois têm uma parcela de culpa nisso. Então, não adianta eu passar, se eu vou recomeçar o meu relacionamento, já com esse pensamento, né, de que ele está atrás de mim porque ele sabe que está errado, ele está tentando me reconquistar porque ele sabe que ele errou, já começou errado. Né? Não adianta eu ficar remoendo os erros do passado. Não adianta eu já abrir as portas para reiniciar o meu relacionamento com o pensamento, né, errado de achar que a responsabilidade foi toda dele e que eu não contribuí de alguma forma. Então, já recomeçou errado. Né? Precisamos repensar e precisamos analisar. Eu também contribuí para a nossa separação, né? Quando eu gritei, quando eu acusei, quando eu tive pensamentos negativos, quando eu fiz comparações negativas dentro do meu relacionamento, quando eu não tive resiliência, quando eu joguei a toalha, quando eu me neguei a conversar, quando eu me fechei no meu mundo, quando eu sempre joguei a culpa nele de tudo que acontece. Essa é a minha contribuição negativa para esse relacionamento. Então, se ele chegou ao fim, eu também contribuí. E a gente precisa compreender que nesse recomeço, essas coisas precisam ser consertadas, para que não fique o nosso relacionamento vire um bate e volta. Né? Eu me separei hoje, aí a gente recomeçou, mas a gente já recomeçou de uma maneira errada. A gente se ama. Né? A gente não amava a nossa relação, mas a gente ama um ao outro, então vamos recomeçar, mas esses erros não foram ajustados. Antes de recomeçar, vocês não colocaram umas cartas na mesa. Antes de recomeçar, vocês não consertaram o que estava errado. E aí, recomeçaram de uma maneira completamente desnorteada. E aí, esse relacionamento tende novamente a dar errado. E aí começa o bate e volta. A gente terminou hoje, voltou amanhã. A gente se separou hoje, voltou amanhã. A gente passou um mês separado, passou 6 meses juntos.
E aí, a cada nova separação, vai se criando novas mágoas. A cada nova separação, vocês vão se afastando mais. A cada nova separação, vão aparecendo mais angústias e vão aparecendo mais erros. Que vão lá na frente resultar uma separação total. Então, antes de recomeçar, eu preciso recolocar o meu trem nos trilhos. Eu preciso recolocar o meu carro na estrada. Né? Não adianta eu recomeçar a minha relação se eu continuo andando pelas beiradas e não recomeço da forma correta, com os acordos necessários, com as mágoas ultrapassadas, com o perdão dentro do meu coração e com a resolução de que agora eu quero que dê certo. Então, gente, outra coisa bem importante, né, para que você perceba que ele quer refazer essa reconexão, é ele postar nas redes sociais, dizer que tá beleza, tá tudo bem, ele tá curtindo, ele tá ótimo, nada poderia ser melhor do que isso, ele tá numa boa. Então, o que isso significa? Ele quer chamar a tua atenção, ele tá numa pior, ele tá com saudade, ele tá querendo voltar, mas ele não quer que ninguém perceba que ele está sofrendo. O ego dele é muito alterado e ele não quer que ninguém perceba o que está passando dentro do coração dele. E esse homem, esse é o homem mais carente, esse é o homem que está com mais saudade, esse é o homem que quer fazer uma reconexão imediata. Ele está transparecendo o que ele não sente, ele está divulgando aquilo que não existe de verdade dentro do coração dele. Outra questão bem importante, né, é quando ele pede para continuar sendo seu amigo. Quando ele pede para continuar sendo seu amigo, é porque ele quer ficar próximo de você. Ele quer ver de perto, ele quer acompanhar de perto o que é que está se passando na tua vida. Se já não tem alguém aí de olho nessa mulher maravilhosa que ele acabou de perder, então ele quer ficar por perto. Né? Ele quer ficar olhando, ele quer ficar bem próximo para saber todos os seus passos e para compreender quais são seus verdadeiros sentimentos. Né? Então, está na hora de você se abrir e tentar numa nova aproximação. E tenho certeza que se todos os acordos forem feitos, se os erros do passado servirem como um aprendizado e se você realmente perdoar o seu marido, perdoar o seu namorado, perdoar o seu namorado, tudo vai recomeçar do zero, mas vai recomeçar da maneira correta, da maneira que já deveria ter sido feita bem antes. E vocês vão conseguir se reconectar. Então, gente, para que, depois de todos esses sinais, depois que vocês perceberem, né, todos esses sinais da parte do outro, que vocês perceberem que ainda existe sim um resquício de amor ali e que essa chama precisa ser reacesa, né? Essa aproximação precisa ser refeita, e a gente precisa reiniciar o nosso relacionamento, você precisa ter 3 atitudes muito importantes, né? A primeira atitude é a vontade. Tudo que você vai fazer na vida, você precisa ter vontade. Eu tenho vontade, eu decidi que eu quero reatar o meu relacionamento, eu decidi que eu quero recomeçar a minha vida amorosa, né? Eu decidi que eu quero recomeçar o meu relacionamento, eu decidi que eu quero refazer a minha vida de casada, eu quero reviver, eu quero viver o que eu não vivi dentro do meu relacionamento. Gente, porque quando a gente casa, eu repito muito isso para vocês, quando a gente decide viver uma vida a 2 com outra pessoa, houve todo um processo de aproximação, houve um primeiro encontro, você percebeu uma imensidão de qualidades, você se conectou com aquela pessoa, você viu que aquela pessoa era sim o homem da tua vida, né? Você percebeu nele muitas qualidades. E com o passar dos dias,
É natural que a gente também perceba os defeitos, mas a gente precisa ter em mente que esse homem é um homem bom, né? Apesar dos seus defeitos, esse homem é um bom pai, esse homem é um bom marido, esse homem me compreende, ele é meu parceiro. Ele tem o lado negativo dele, ele tem. E quem não tem defeitos, gente? Eu tenho, você tem, meu marido tem, seu marido tem. Todos nós temos defeitos, né? Alguns mais acentuados, outros menos, mas só depende da gente mudar esses defeitos, só depende da gente querer ser melhor. E olha, eu digo isso para vocês e eu reafirmo aqui. O nosso relacionamento é como um mobile. Sabe aquele brinquedozinho, ó, em cima do berço das crianças? Quando eu mudo o meu comportamento, quando o vento balança aquele mobile, todas as pecinhas balançam. Tem mobile que tem 3, tem uns que tem 4, tem outros que tem 5 brinquedinhos. Mas o mais importante é que quando você mexe com um, todos os outros também se mexem. E assim é a nossa relação, né? Quando a gente percebe, quando a gente muda as nossas atitudes, quando a gente muda os nossos hábitos negativos, quando a gente se enche de amor, quando a gente se enche de confiança, de respeito a nós mesmos, quando a gente percebe que a gente precisa dar amor, dividir confiança, dividir afeto, ele também muda. Né? Ele também muda. Talvez ele não mude rápido como você gostaria, porque as coisas não acontecem assim. Nada acontece do dia para a noite. Né? Nada acontece de uma hora para outra. Principalmente a mudança. Gente, se você tem o hábito de caminhar todos os dias, e se você adora caminhar todo dia às 7 da manhã, se você, um dia que você deixar de caminhar, uma semana que você deixar de caminhar, você vai morrer de saudade, você vai ficar impaciente, você vai ficar mal-humorado, porque você mudou, né, aquele seu hábito diário. E você fica angustiado até que você volte a fazer a caminhada. E assim também são os hábitos da gente. Então, se eu tenho o hábito de não conversar com o meu marido, se eu tenho o hábito de não contar as minhas intimidades para o meu marido, se eu tenho o hábito de não conversar quando eu chego em casa, ou quando ele chega em casa eu estou muda e saio calada, gente, a gente precisa recomeçar isso, não vai mudar do dia para a noite. Né? Eu preciso me resgatar essa conversa que a gente tinha antes, eu preciso resgatar esse momento de troca no meu relacionamento, mas não vai acontecer do dia para a noite. Né? A gente precisa ter a consciência que tudo anda vagarosamente, principalmente a mudança. Né? Não dá para eu mudar se eu gosto de bolo, se eu adoro comer doce, não dá para eu deixar de comer doce do dia para a noite. Não dá para eu hoje olhar para um bolo delicioso, do meu sabor preferido, e eu dizer eu não vou comer nunca mais na minha vida. Né? Uma hora ou outra você vai passar o dedinho lá e vai provar como é que está o bolo. Você imagina o hábito. Né? Existem pessoas que já trazem no seu comportamento hábitos desde quando cresceram, né? Existem comportamentos do teu marido que ele já trouxe da casa dele, né? Ele já trouxe da família dele, ele cresceu naquele sistema. Então, a gente precisa compreender que não dá para mudar do dia para a noite. É preciso ter paciência, é preciso fazer a nossa parte. Então, para eu resgatar o meu relacionamento, a primeira coisa que eu preciso ter é vontade. Eu quero mudar, né? Eu quero recomeçar, eu quero me responsabilizar pela minha parte. Eu decidi que eu vou refazer a minha relação e que eu vou mudar os meus hábitos. Beleza, gente? Bom, a segunda ação que a gente precisa fazer para que a gente retome a nossa relação é justamente a ação, né? Eu decidi, agora eu vou botar em prática, né? Porque eu decidi e eu botar em prática são duas coisas diferentes.
Então, não adianta só eu dizer assim, eu decidi que eu quero voltar, eu decidi que eu quero mudar, isso está na minha cabeça, né? Eu pensei, eu me decidi, mas eu não fiz nada. Né? Eu ouvi você, Josi, eu acho que você está coberta de razão, mas eu não botei nada em prática. Eu sei o que eu preciso fazer para retomar o meu relacionamento. Eu sei de cor e salteado. Eu já escrevi todas as dicas que você me deu. Né? Eu estou estudando atentamente todas essas dicas, mas eu não coloquei em prática. Né? Então, decidir é fundamental. Você precisa se decidir, mas você precisa botar em prática. Se você não colocar em prática, a sua decisão de nada vai adiantar. Então, se eu decidir mudar a minha maneira agressiva dentro do meu relacionamento, se eu decidir parar de julgar o meu marido, se eu decidir parar de desconfiar dele, né? Se eu decidir parar de ter ciúme infundado do meu marido, eu preciso botar em prática, né? Eu preciso começar a partir de hoje a minha mudança. A partir de hoje eu vou ser assim. A partir de hoje, eu vou ser uma mulher mais confiante. A partir de hoje, eu sou uma mulher farol. Eu ilumino a minha vida, eu ilumino as pessoas que estão próximas a mim, eu ilumino o meu relacionamento e eu ilumino colocando em prática o que precisa ser mudado. Eu vou sentar com o meu marido e eu vou formar novos acordos dentro dessa nossa relação. Antes da gente se reatar, a gente vai sentar e eu vou olhar para ele e a gente vai firmar novos acordos. Olhe, meu marido, a partir de hoje, você não gosta de chegar em casa e eu estar calada, eu estar quieta, eu estar fechada no meu mundo. Então, é isso que eu posso contribuir para a nossa relação? É você chegar e a gente conversar, tirar um tempo, 20 minutos para nós por dia, para a gente poder dividir como foi o nosso dia, né, para a gente planejar o dia seguinte, para a gente só ficar junto um do outro, só estar perto um do outro. Né? Então, eu preciso colocar tudo isso em ação. Não adianta eu decidir, não adianta eu acordar se eu não colocar em ação. Eu preciso decidir, eu preciso firmar acordos, mas eu preciso colocar os meus acordos em ação, eu preciso mudar as minhas atitudes negativas dentro dessa relação. E a terceira parte extremamente importante nesse retorno da relação é o sentimento. Você ainda ama o seu marido? Você quer recomeçar? Você sente que o amor que você traz dentro do seu coração vai superar todas as mágoas e todas as angústias que essa separação trouxe para vocês? Né? Ainda existe amor, ainda existe afeto, a gente consegue recuperar o respeito, né? A gente consegue recuperar a nossa conexão, a nossa afinidade. Dá para recomeçar? Eu ainda amo meu marido? Ele ainda me ama? Né? Essa é uma pergunta extremamente importante. Né? Porque não dá para viver só de amor. O casamento ele não é feito só de amor, mas precisa existir amor. Né? Ele não é feito só de amor e quem casar ou estiver num relacionamento achando que só o amor segura a tua relação, achando que só o amor segura teu casamento, você está extremamente incorreta. Não é só o amor que segura um casamento, mas se não existir amor, nenhum casamento se sustenta. Então, o amor, a gente precisa haver um conjunto de outras atitudes junto com esse amor, mas esse amor precisa estar lá. Né? Precisa existir amor. Para recomeçar, precisa existir amor. E para recomeçar, existem muitas coisas que a gente precisa reconstruir, refazer e repensar. Então, tente uma aproximação com essa pessoa. Se ele não te procurou, tenta, né, reaproximação. Fala, como eu disse para você,
Cada pessoa conhece o seu cônjuge. Ninguém conhece o meu marido melhor do que eu, ninguém conhece o teu marido melhor do que você. Então, eu tenho certeza que você, melhor do que ninguém, vai saber qual é a atitude de aproximação mais sensata. Então, se o teu marido é calado, é recluso, eu tenho certeza que se você for de mansinho, começando com conversas aleatórias, vocês vão conseguir se aproximar, né? Se o seu marido é mais intenso, né, gosta mais de aproximação, conversa mais, é mais dado a conversas, vocês se conectam bem, então tenta conversar mais ativamente, tenta se aproximar mais fortemente, enfim, cada um de vocês conhecem o seu parceiro, cada um de vocês conhecem o seu cônjuge, então eu tenho certeza que a conexão apropriada para o teu parceiro, você melhor do que ninguém conhece. Saiba esperar, né? Outro fator bem interessante e bem importante, saiba esperar. Né? Não adianta, depois de uma briga, não adianta depois de uma discussão, depois de uma desavença forte, né? Depois de um desentendimento, muitas vezes até agressivo, você tente se reconectar. Né? É importante dar tempo ao tempo, é importante deixar as coisas esfriarem, deixar o momento ir se ajustando. Então, saiba esperar. Né? Não adianta eu ir como um furacão querendo resgatar a minha relação. Preciso ter paciência e saber esperar. Demonstre os seus sentimentos. Diga para o outro por que você quer se reaproximar. Né? O que você está sentindo dentro do teu coração. Né? Você quer recomeçar, você quer refazer os planos, você quer retomar a relação de vocês, né? Abre teu coração, seja honestos, né? Seja transparente. Isso, com certeza, além de reconectar o teu marido, ainda vai fazer da relação de vocês cada dia mais duradoura, cada dia mais forte. Né? Então, gente, eu espero ter contribuído de alguma forma para acalentar o coração de vocês. Eu espero que vocês tenham anotado as dicas e principalmente as 3 dicas mais importantes. Vocês lembram quais foram as 3 dicas mais importantes? Primeiro, para eu me reconectar, eu preciso decidir. Eu quero voltar para o meu marido. Eu quero reiniciar o meu relacionamento. Eu decidi que eu quero recomeçar. Eu decidi que eu quero fazer acordos. Eu decidi que a gente vai sentar para conversar e que a gente vai retomar a nossa vida lá do início, quando a gente era feliz. Segundo, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu decidi. Eu decidi recomeçar e eu vou colocar em prática. As minhas ações dentro desse relacionamento vão mudar, os meus hábitos negativos vão mudar e eu vou recomeçar. E terceiro, eu preciso avaliar se eu ainda amo meu marido, se eu ainda quero voltar para ele, se o meu sentimento ainda é verdadeiro, porque o casamento não é feito exclusivamente de amor. E quem casar achando que vai viver só de amor, infelizmente terá uma relação muito curta. Né? O casamento é necessário que exista amor, mas é necessário que existam todos os outros sentimentos, como respeito, como resiliência, né, como paciência, como afinidade, como conexão, enfim, são muitos sentimentos que precisam haver dentro desse relacionamento. Mas o pilar de tudo isso é o amor. Se eu não amo, eu não tenho como me reconectar. Eu não vivo só de amor, mas eu preciso ter amor dentro dessa relação para que a gente consiga se reconectar. Então, gente, anotem no caderninho de vocês, coloquem em prática, porque, o segundo item é justamente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, que vocês sejam mulheres faróis,